Ela botou aqui. Tá. Ela botou num outro grupo. Num outro grupo. No grupo do curso que a gente faz nas segunda. Tranquilo. Manuela. Manuela. Beleza, gente. Então, vamos lá. Todos estão conseguindo acessar o material lá no nosso ambiente virtual, pessoal? Colega, só me lembra depois de pegar uma folhinha comigo, tá? Vou pedir para a secretaria providenciar para nós. Se a gente quiser gravar a minha, já posso para ti. Já recuperou bem? Tudo certo? Sim. Coisa boa. Bom, então, começando o nosso encontro número 4. Pode ser, mas melhor assim, né? Bom, começamos então a nossa disciplina, e eu gosto sempre de voltar umas casinhas para que a gente não perca o fio da meada, porque a nossa disciplina ela é muito completa, ela pega muita a teoria da materialização, ou melhor, muita teoria da administração, então, é importante para que a gente não se perca nas etapas que nós já vimos anteriormente. Então, nós já falamos sobre os aspectos históricos, nós já falamos dos conceitos, nós vimos as teorias clássicas, a teoria de relações da importância das pessoas, né? E como as pessoas foram introduzidas no meio educacional. Nós já falamos sobre as tarefas, como as tarefas foram se modelando e como elas foram evoluindo com o decorrer dos anos, né? Já falamos sobre como os processos também tiveram uma evolução, quais os instrumentos utilizados. E hoje nós chegamos numa fase da história que nós vamos abordar basicamente pessoas, tá? O que isso significa? Significa que as pessoas nem sempre foram importantes da forma como deveriam ser nas organizações. Fazendo um apanhado histórico de como a gente evoluiu. A partir de 1903, com base na administração científica, onde os primeiros estudos acerca das organizações começaram a serem feitos, nós basicamente focávamos em tarefas. O que as pessoas deveriam, o que os profissionais deveriam executar, né? A sua contribuição era basicamente na parte da execução. Conforme nós vimos anteriormente, mentores importantes nesses períodos foram Taylor e Ford. Taylor com a teoria clássica, Ford com o Fordismo, iniciando essa forma um pouco mais racional de execução dos trabalhos. Evoluindo um pouquinho, passando para 1916, Henry Fayol nos apresentou a teoria clássica. E Fayol tinha, sim, uma preocupação em estruturar as organizações. Tornar as organizações de uma forma organizada. Em 32, Elton Mayo, nos mostrou a importância de valorizarmos as pessoas que fazem parte desse processo. Introduziu, então, a teoria das relações humanas. Hoje, pessoal, nós vamos entrar um pouco mais a fundo na teoria burocrática, que, podemos dizer assim, uniu a importância que as tarefas têm dentro das organizações, pegou a parte estrutural, que também precisa ser muito bem alinhada, configurando a importância que as pessoas têm, para dar um direcionamento de como as atividades devem ser executadas. Então, hoje, basicamente, nós vamos ver mais a fundo isso na teoria burocrática. Também, nós passaremos pela teoria cibernética e a importância do desenvolvimento de sistemas e da introdução de equipamentos para o melhor desenvolvimento e execução das tarefas. E, por fim, a partir dos anos 50, a partir do ano pós-guerra, nós falaremos também da teoria neoclássica. E tudo que é neo, né, remete a novo. Que hoje, de repente, nem é tão novo, mas falando dos anos 50 para cá, já trouxe um monte de evolução até a teoria comportamental. Falamos sobre Maslow na aula passada. Peço
licença para vocês para mostrar, para fugir um pouquinho do material, porque eu acredito que eu tenha ficado devendo, sobre a pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow nada mais é, pessoal, do que uma representação gráfica do que o estudioso Maslow quis mostrar, com base nos seus estudos, de que para que os profissionais, né, falando da teoria das relações humanas, para que os profissionais, quando inseridos dentro da organização, eles necessariamente precisam cumprir algumas etapas para que eles se tornem capazes de atingir por favor, continuamos. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim para alguns esclarecimentos, porque eu acho que tem gente nova também que sabe. Assim, aquele material que a professora Manu postou é só para vocês fazerem a consulta da lei. Só lá não tem necessidade de impressão. Porque isso depende da dúvida de um e pode ser de outros também, né? Então a gente vem aqui para esclarecer com vocês. É só levar o material que é o... Por exemplo, ela está falando sobre direito civil. Aí ela vai lá e posta, porque eu sempre peço para ela, não deixa só o material que tem no AF. Se tu tiver alguma bibliografia, para poder, com que os alunos leiam, é muito bom. Porque daí é uma vez a mais, se o professor David dá um certo conteúdo aqui, né, já vai dar uma linha no trabalho, mas não é obrigatório imprimir. Não botem na cabeça de vocês que é obrigatório imprimir, não é. Imprime sim esse do AVA, né? Inclusive, a partir de hoje, a gente botou ali uma regra para que vocês são livres, né? A escola vai fazer ali uma pesquisa da CLIP do valor, mas a gente vai começar a cobrar, assim, a gente cobrava já uma vez 50 centavos a folha, tá? Para contribuir com o toner só, não porque a escola quer tirar lucro em cima disso de forma alguma. Então, nesse sentido. Outra coisa que eu queria ver com vocês. Quando terminar a disciplina da professora Emanuele, tá? O professor David vai continuar com vocês em TGO. Mas a professora Graziella está voltando para a escola, para dar aula presencial. A professora é mestre em administração. Então, de repente, se vocês quiserem continuar para adiantar mais disciplina, ela vai estar disponível. Hoje ela procurou a escola, querendo voltar. E eu fiquei bem feliz, né? Porque quando o professor quer voltar, isso vai ter, né? Ele se adapta como é que a gente diz? A visão e inclusão da escola. Então, isso para nós. E o David conhece uma mega professora, né, David? Maravilhosa. Depois aí, então, quando eu terminar a disciplina ali da Manu, a gente volta a conversar para afirmar, então, esse presencial, porque ela gosta de dar aula somente presencial. Então, de repente, a gente entra com outra disciplina com ela e o professor David vai continuar a TGO, Teoria Geral. Por quê? Fundamentos é uma sequência de TGO, então é bom que seja sempre com o mesmo professor. Aí ele já está sabendo, né? Outra coisa que eu quero colocar para vocês, isso é uma questão da direção, gente. Não tem nada a ver com o professor. Quero deixar bem claro aqui. Celular é para usar somente para abrir o ar. Caso contrário, tá? Porque vocês vão perder a gravidade da explicação da disciplina. Aí, eu, querendo ou não, eu já me perco aqui, né? Então, nesse sentido, priorizem no momento de aula. Tá? Usem somente na hora que vocês, né, querem pegar para o AFA, é liberado pelo professor David, nem ele sabia. Na verdade, estou comunicando agora. Então, para vocês não perderem a explicação. Aí vocês vão fazer um trabalho, perder a explicação em aula. Vão fazer em casa e não se lembram mais, porque estavam distraídos no celular. Já estou indo ali na outra turma também falar. Então, assim, essas coisas ali, justamente para não tirar a atenção de vocês, né? Aí pede para os familiares, me chama na aula, termina às 9, já pode me chamar, né? Que é uma coisa boa. Porque vocês, na verdade, vocês estão investindo no curso. Mensalmente vocês pagam uma mensalidade, todos vocês. Então, é um investimento de vocês, né? É uma dica, assim, de alguém que quer bem para vocês. Eu estou aqui até no lugar de pai e mãe, né? Quem está apostando em vocês, tá? Então, só para deixar essas dicas para vocês, certo? Tenho certeza que vai dar tudo certo. O valor você cobrava pelas coisas a partir de hoje ou a partir da próxima semana?
A partir do momento que agora eu vou, não passei em todas as turmas, mas a partir de segunda-feira, tá? O financeiro já está sabendo, né? Mas aí vejam, né, gente, se vocês querem fazer matrícula, não tem problema, mas aqui a Mari pode botar numa pasta ali, né? Porque é uma forma que nem eu, esses dias um colega estava comentando, né, que eu me apavorei do valor do dólar. Então, nesse sentido, é só para contribuir mesmo, né? Nesse sentido, é um valor bem nos olhos, assim. Que nem na nossa máquina de café lá embaixo, né, David? Sim. Tu junta as moedas para dar uma manutenção no lado, né? Eu concordo, mas exato, né? Então, assim, daí para a Prof. Grazi, quando terminar a Prof. Manu, daí eu acho que a Prof. Grazi volta. Também ela é maravilhosa. Aí o professor David vai continuar nas quintas e a Prof. Grazi daí vem nas quartas, tá? Uma disciplina depois que a gente vai comunicar, certo? Eu vou precisar de uma impressão depois, tá? Tá, tu me manda no meu e-mail, eu já te trago. Pode ser? Pode. A conversa de quarta também tem que ser presencial. Presencial, né? Quarta e quinta, né? Tá? Mas isso só depois que terminar. Lá em outubro, quando terminar o próximo ano. Aí a Prof. Graça, eu veio na escola, pelo amor de Deus, parece uma presencial. Mas ela é um nível assim do professor David, da professora Manu. Ela é até mais, se vocês acham que a Manu é exigente, ela também é uma massa. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tu me manda aí. Manda seguinte. Bom, acharam que escapar de mim, né? Então eu vou continuar assim com vocês. Bom, gente, essa questão do celular, só fazendo uma pincelada, é uma dica de fundamento, que é o bem de vocês, tá? Porque muitas vezes na explicação a gente acaba falando de coisas que não estão no material e isso que é o valioso, né? Essa troca de experiência, de informação, que muitas vezes, ao mexer no celular, a gente acaba perdendo, né? Então, fica a dica. Voltando, turma. Maslow quis dizer o seguinte com sua pirâmide, tá? Que para um profissional ser bem-sucedido em qualquer área, é importante salientar também, tá? Aqui ele fez uma ligação de vida pessoal e trabalho. Por quê? Porque Maslow, segundo o que ele estudou, ele chegou à conclusão que uma coisa está ligada na outra. Para que o profissional seja bem-sucedido dentro da organização, ele tem que, em paralelo com a sua vida, estar realizado, estar atendendo algumas necessidades básicas. De nada adianta, se nós olharmos a pirâmide de cima para baixo, eu pensar em realização pessoal, eu pensar em criatividade, eu querer ser criativo na minha vida ou dentro da organização que eu trabalho, se eu não tiver questões fisiológicas básicas sendo atendidas, né? Aqui tem algumas, mas eu posso citar outras várias. Para que eu seja capaz de ser produtivo, de ser criativo, de atender todas as expectativas de vida e de trabalho, eu tenho que atender essas questões básicas da minha pirâmide, como, por exemplo, questões fisiológicas. Eu tenho que ter comida na minha mesa. Eu tenho que ter uma cama para dormir, eu tenho que ter uma casa para morar, né? Eu tenho que ter questões de segurança. Eu tenho que ter a segurança de que eu vou estar de bem comigo mesmo, de que o meu trabalho vai estar garantido, de que eu terei recursos para atender os meus outros objetivos, para que eu preciso estar de bem com a minha família, de bem com a minha saúde, por aí vai, né? Nos relacionamentos, eu preciso ter amigos, né? Eu preciso ter família, né? Eu preciso ter relações interpessoais, eu preciso estar bem nessas áreas para que eu seja capaz de produzir autoestima, para que eu tenha confiança, para que eu, consequentemente, ganhe respeito das outras pessoas e dos outros profissionais que trabalham comigo. Então, a representação de Maslow é basicamente isso, tá? Eu tenho que me preocupar e dar ao meu colaborador, ao meu funcionário, aquelas pessoas que estão, de fato, nos processos da minha organização, condições para que ela, aos poucos, suba na sua pirâmide, para que ela se torne cada vez capaz de atingir outros objetivos maiores na organização. Então, me senti na obrigação de mostrar isso para vocês, porque nós falamos na pirâmide de Maslow na aula passada. Ela não está no ar. Eu posso disponibilizar, tá? Se vocês colocarem no Google lá uma pesquisa simples, pirâmide de Maslow, vai aparecer isso aqui para vocês, tá? Então, voltando, gente. Voltando ao nosso cronograma da aula de hoje, tá?
Eu vou sugerir para vocês o seguinte, para que a nossa aula, porque basicamente nós temos bastante material para ver, tá? Então hoje fiquem tranquilos, porque todos irão participar, todos irão colaborar, todos irão ler, tá? E eu gostaria de pedir para a nossa colega. Colega, pode começar lendo para nós, por favor. O que fala a teoria burocrática? Um pouquinho mais alto. 2003, Arquimedes Max Weber foi o primeiro teórico a fazer uma análise voltando para a estrutura. Acreditava que a burocracia era a organização por excelência. O termo burocracia surgiu de junção francesa. Esse significa escritório ou espaço de trabalho, mais Kátia grego. Poder regra, logo. Poder do escritório. Marx acreditava que um dos traços típicos da sociedade moderna. Eu não sei falar essa palavra. Burocrática. Burocrática, é uma palavra chatinha, né? Bom, quando eu falo para vocês a palavra burocracia, o que vocês entendem disso? Quem é que pode me ajudar? O que representa algo burocrático? Algo complicado. Algo complicado, algo difícil, né? Você falou de cabeça, não está errado. Algo burocrático é algo que não é tão simples, né, pessoal? Eu entendo que burocracia seja o oposto de simplicidade. Weber quis mostrar o seguinte. Pois bem, olha como nós avançamos, tá? Nós passamos a nos preocupar com as pessoas dentro da organização. Nós já tínhamos uma preocupação inicial de como as tarefas eram organizadas e executadas. Eram executadas no primeiro momento e organizadas no segundo. Depois, nós tivemos a introdução de um pensamento mais voltado à estrutura das organizações. Weber disse o seguinte, e pensou o seguinte, eu preciso alinhar todas essas etapas e pensar numa estrutura. Eu preciso estruturar a minha organização para que eu possa dar sequência, dar uma organização para todas as etapas que eu irei cumprir. Quando ele fala em burocracia, ele quis dizer em organização. Mais para frente a gente vai ver que burocratizar um processo é pensar e tornar este processo organizado. Então, não entendam burocracia como algo ruim, algo difícil. Não deixa de ser também em alguns momentos, mas o que basicamente a burocracia vai contribuir com o nosso material é algo organizado. Tá bom? Dando sequência. Vamos lá. Quem pode continuar comigo? Vamos seguir na sequência? Aí todo mundo fala um pouquinho. A partir da década de 1940, as críticas feitas à teoria clássica pelo seu mecanismo e à teoria das relações humanas por seu romantismo de gênero revelaram a falta de uma teoria da organização sólida e abrangente de serviço de orientação para o administrador. Alguns estudiosos foram buscar para essa nova teoria a organização. Surgiu então a teoria da burocracia na administração, Chavenato, 2006. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Bom, olhem bem, pessoal. Críticas feitas à teoria clássica, né, pelo seu mecanismo. A teoria clássica surgiu de uma forma crua. Ela não tinha organização, ela não tinha racionalidade. Existia uma preocupação de tornar viável algumas coisas, de organizar as tarefas nas organizações, só que ela não era clara, né? Então surgiu uma crítica pela base do seu mecanismo. E, com a teoria das relações humanas, pelo seu romantismo ingênuo, segundo Chiavenato, né? O que ele quis dizer com romantismo ingênuo? Segundo Chiavenato, ele quis dizer com isso que estava se dando às pessoas, neste processo, condições que, segundo ele,
elas não deveriam ter. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a questão da organização dos trabalhos, que passou a surgir alguns cargos de coordenação, passou a surgir os primeiros gerentes, uma tarefa organizada com base nas pessoas. Então, o que a Renato fala isso do seu romantismo ingênuo. Segundo ele, faltava uma teoria sólida e abrangente. Tá? E aqui fala também, na questão da burocracia, de que a burocracia nada mais é do que adequação dos meios aos objetivos pretendidos. Quando você adequa os meios aos seus objetivos, você está organizando, você está dando racionalidade a um processo. Que a Renato sentiu a falta justamente disso. Você tem processos, você tem a forma de execução, você tem estrutura e você tem pessoas. Mas e o contexto total? Como é que eu organizo o negócio juntando todas essas etapas? A teoria da burocracia, na minha opinião, é uma das mais importantes por causa disso. Porque ela conseguiu unir, né, o que todas tinham, pegar todas as coisas boas das teorias mais antigas e, segundo ele, na burocracia, na organização, na racionalidade, as empresas passaram a ter a máxima eficiência possível com a adequação desses meios. Tá? Seguindo, aqui nós temos um gráfico mostrando, pessoal, o que é a previsão do tempo, segundo vocês. O que mostra a previsão do tempo? A previsão do tempo, ela mostra uma programação que, segundo estudos, né, que você tem uma tecnologia envolvida, você tem uma ciência envolvida, uma previsão nada mais é do que você está organizando esses processos, esses estudos, a fim de dar um resultado final, que é se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter vento, não vai ter vento, né? Então, fazendo uma breve interlocução disso, a previsão, ela é uma série de comportamentos, né? Nós temos comportamentos que esses comportamentos darão consequências, darão um resultado final ao processo. Quando a gente fala, então, de burocracia, segue para nós, por favor. Quando falamos em burocracia, logo lembramos em processos lentos e rígidos, que atrasam muito o andamento das tarefas e atividades organizacionais. Na realidade, para Max Weber, a burocracia é exatamente o contrário, onde a busca pela eficiência e eficácia é o objetivo principal desses conceitos. Na realidade, o que estamos acostumados a confundir com a burocracia são as difusões dessa teoria. Perfeito. Bom, processos lentos e rígidos, segundo ele, atrasam a eficiência, né? Quando você busca uma eficiência, você tem que tornar um processo organizado, só que você não pode ter rigidez no processo, você tem que ter um processo despachado, você tem que mostrar a essas pessoas envolvidas no processo o que, de fato, o que está gerando de consequência esses resultados, né? Segundo Weber, então, na teoria da burocracia, organizar esses processos não é torná-los burocráticos. Vocês entenderam, pessoal, a diferença entre você estudar uma teoria da burocracia e você entender de fato o que essa palavra representa no meio organizacional? Quando nós falamos em burocracia, nós temos que pensar em organização e não em processos lentos, processos rígidos. A gente não pode pensar em atraso. Atraso no andamento das tarefas e nas atividades torna um processo não eficaz. Ok? Aqui, pessoal, só explicando mais um pouquinho o que a fundamentação dessa teoria da burocracia quis dizer e fazendo um link em algumas áreas das empresas, das organizações. Tá? Quando Max Weber lançou a teoria da burocracia, ele sugeriu algumas classificações internas nas organizações. Tá? Quando você divide o trabalho, você tem que ter funções bem definidas, você tem que ter tarefas simples, tarefas rotineiras. Uma vez que você tem tarefas simples e tarefas rotineiras, o que acontece? Nós temos uma mais rápida e ágil execução. Você tem colaboradores que saibam executar de forma mais rápida e de uma forma melhor essas tarefas. Quando você fala na impessoalidade, tirar as pessoas do processo, tornar o processo mais mecânico, né?
Os membros da organização têm direitos e deveres definidos. Você tem regras. Você tem padronização. Padronizar é importante, pessoal. Nós temos que ter uma linha de condução. Você tem que ter padrão naquilo que você executa diariamente, para que esse padrão torne um processo mais eficaz. Você tem uma hierarquia, e observem aqui na teoria da burocracia como a gente traz elementos de outras teorias para dentro dessa teoria, e a gente tenta melhorar ela e tornar esse processo mais organizado. Nós temos a hierarquia, né? Nós temos princípios de hierarquia, nós temos cargos inferiores ligados a cargos superiores. Você tem uma divisão do trabalho corretamente definida, onde você tem uma classificação de quem coordena o processo, de quem executa as tarefas e de quem comanda e é responsável por essas atividades. Profissionalismo. Weber sugere o seguinte: nós temos que ter profissionalismo nas atividades, nas tarefas executadas. Nós temos que ter padrão no recrutamento. Nós temos que trazer pessoas para dentro desses processos que sejam perfeitamente capazes de executar regras. Tem que saber obedecer regras. Saber que a correta execução desse trabalho, o cumprimento dessas regras, torna uma possível melhora na sua carreira, né? Faz com que você possa se diferenciar e ter uma diferenciação em relação à sua questão hierárquica. Padronização e formalização. Nós temos sistemas de regras escritos, padronizados, formalizados. É importante, pessoal, que a gente coloque no papel isso. Quando eu falo em papel, não precisa ser no papel. Você pode ter no arquivo, você pode ter... Independente da forma, as empresas elas precisam tornar claros os processos. Por que a Denise está executando o processo A? O que esse processo A leva para o todo do processo? Qual a melhor forma de executá-lo? Qual é a forma de não executá-los? Esse processo demanda EPI? Esse processo não demanda EPI? Qual é a melhor forma de execução? Quem coordena esse processo? Quanto mais elementos, quanto mais formalização eu tiver nesse processo, teoricamente eu vou ter um melhor alinhamento disso em relação à minha eficácia. Autoridade, né? Como nós temos padrão, como nós temos formalização daquilo que é feito, nós temos que fazer cumprir a lei, né? Se existe regra, nós temos que fazer cumprir aquilo que é oposto à regra. Caso a regra não seja cumprida, o que acontece se ela não for cumprida? O que isso impacta no meu processo? Separação de domínio público e privado, né? Nós temos que pensar que cargo é uma coisa e bem pessoal é outra, tá? Quando eu estou produzindo algo para a empresa, eu tenho que pensar que essa produção está relativamente ligada a uma propriedade privada. Eu não posso tornar aquilo pessoal. Um equipamento, um processo, algo que eu esteja produzindo internamente no negócio, ele pertence à minha organização. Bom, nessa teoria, pessoal, com essa organização das tarefas, das atividades, nós tivemos algumas vantagens em relação a outras teorias, tá? Nós tivemos vantagens no que diz respeito à racionalidade, dos objetivos propostos. Como é que eu organizo esses objetivos? Nós tivemos vantagens nos processos de decisão. Esses processos de decisão, quando definidos e organizados, eles se tornaram processos decisórios rápidos e fáceis de executar. Nós tivemos precisão na distribuição e organização de cargos. Porque uma vez que eu tenha a precisão no meu recrutamento e seleção, e que eu trago profissionais que são capazes de executar melhor essas tarefas, eu posso também garantir uma maior eficiência na minha atribuição de cargos. Uma vez que eu tenha precisão na distribuição desses cargos, eu teoricamente estou trazendo pessoas que saibam interpretar essas regulamentações que também serão propostas. Pessoas que serão capazes de padronizar as suas rotinas, de dar continuidade,
dar continuidade aos processos, caso a sua competência técnica não possa ser atingida. Caso, o que isso quer dizer, pessoal? Se para eu executar uma tarefa eu precise de um conhecimento técnico, eu também posso ter profissionais que saibam executar essas tarefas que momentaneamente não tenham essas competências técnicas. Eu tenho objetividade, clareza e limites naquilo que está sendo proposto. Eu tenho constância, né? A burocracia traz isso. Eu tenho, os processos são executados sempre da mesma maneira, os mesmos pesos, as mesmas medidas. Confiabilidade na entrega final do meu processo. Ficou claro, pessoal? Aqui o autor ele quis mostrar que, uma vez que eu tenha padronização, que eu tenha uma melhor organização, que eu tenha uma melhor estruturação de todo o processo, eu vou ter essas vantagens em relação às teorias anteriores. Bom, eu pergunto para vocês, uma vez que nós pensemos em teoria clássica, avançando para uma teoria organizacional, avançando mais um pouquinho para a inclusão das pessoas no âmbito organizacional, e agora falando na questão de burocracia, não parece claro para vocês que nós temos, com o passar dos anos, um aumento com essas metodologias cada vez mais sendo inseridas nas organizações, nós tivemos um aumento na capacidade das organizações de gerar resultado? O que vocês acham? Tivemos, né, pessoal? Tivemos uma melhoria em todos os aspectos, porque nós aprendemos a valorizar a execução das tarefas, nós aprendemos a valorizar as pessoas que fazem parte dessas tarefas, nós aprendemos a organizar a estrutura organizacional para cada vez mais gerar resultado. Eu acho que isso aqui é o maior impacto que a fundamentação da administração traz para nós. Nós soubemos evoluir, e muito bem, por sinal, com o passar dos anos. Hoje, se você pegar como o mercado está organizado, nós temos muito mais tecnologia, aplicada, nós temos mais recursos teóricos, nós temos mais recursos técnicos, mais recursos tecnológicos, mas para a época me pareceu uma teoria que veio e agregou bastante a todo o processo. Teoria da burocratização. Vitor, segue para nós aí. Críticas da escola burocrática. Supernacionalizada no ambiente e a natureza organizacional. Não é capaz de resolver os conflitos internos. O sistema burocrático só sobrevive quando as exigências do ambiente são óbvias. São óbvias. Pois bem, nós temos críticas a esse processo. Quais são as críticas a esse processo? Quando você super racionaliza qualquer coisa, você corre o risco de você não atingir alguns objetivos caso alguma etapa desse processo não seja cumprida. Quando uma etapa é diretamente ligada à outra, você corre riscos nesse processo. Então, uma crítica à escola burocrática é justamente isso. Quando você torna algo super racional, você não está considerando elementos, por exemplo, elemento externo. Você tem que considerar que, por mais que você queira padronização de execução em processos, você tem pessoas fazendo parte desse processo. E pessoas não são máquinas. Pessoas tendem a terem questões externas, né? Muitas vezes o profissional naquele dia não está no seu melhor dia de executar uma tarefa. Então, a crítica a esse processo é justamente isso. Você não está lidando somente com máquinas, você está lidando com pessoas. Pessoas fazem parte desse processo, né? Outra crítica a esse processo, que muitas vezes ele não é capaz de resolver os conflitos internos, porque justamente nós temos a questão de autoridade. Quando a regra é muito à risca, você não considera também que conflitos precisam muitas vezes de pessoas que saibam resolvê-los. Nós temos um sistema burocrático que, quando esse sistema burocrático ele está muito condicionado a questões óbvias, né? Tudo que foge ao óbvio deixa dúvida. Quando você tem uma regulamentação muito certinha e que foge isso, pessoal,
muitas vezes a pessoa que está nesse processo não sabe executar, então acaba não tornando esse processo tão eficaz quanto esperado. Bom, pulando para a teoria da teoria estruturalista, tá? Aqui nós temos um avanço em relação à teoria burocrática, pessoal, porque, teoricamente, essa teoria estruturalista ela surge com o objetivo de corrigir alguns processos que não estavam tão claros e alguns itens que não estavam tão claros na abordagem burocrática. Então, nós temos Etzioni e outros pensadores, né, que estudavam a parte estrutural das organizações. Observe, nós estamos falando em 1947. Em 1947, nós ainda não tínhamos tão definido a questão tecnológica, né? Como abordagem, pessoal, o todo organizacional é maior que a soma das partes. Então, nós temos teorias e abordagens convergentes de teorias divergentes. O que isso quer dizer? Ao corrigir algumas etapas e ao levar em consideração outras teorias, você encontra coisas que são aplicáveis e outras que não são tão aplicáveis. Quando você pega uma teoria anterior, que ela traz um pouco de cada coisa, você acaba tendo divergências, uma vez que você tem críticas a esse processo. Na teoria estruturalista, nós temos foco na parte organizacional, na estrutura organizacional, no ambiente e no homem organizacional. E o objetivo dessa teoria é justamente equacionar os aspectos formais e informais da organização. Por que eu digo que essa teoria ela veio para trazer um pouco de avanço em relação à teoria burocrática? Porque ela também leva em consideração os aspectos de fora da organização. E não aquela teoria que você leva tão à risca tudo o que é definido. Falando um pouquinho mais sobre a teoria estruturalista, Juliana, sai para nós, por favor. Final da década de 1950, teorias básicas em relações humanas criaram situações de vida que a teoria da burocracia não deu conta de resolver. E a teoria estruturalista foi criada na tentativa de suprir essa carência de soluções da administração. Vou só fazer uma pequena pausa, tá? Só para a gente não avançar demais. O que eu falei anteriormente? A teoria estruturalista ela veio de modo a corrigir algumas falhas que a teoria burocrática trazia. E a Venato constatou isso em 2003, no seu livro, que é referência nessa questão da administração. E a Venato disse o seguinte, que as teorias clássicas das relações humanas criaram situações sem saídas. Quem é que sabe me dizer algumas situações sem saídas que a teoria das relações humanas e a teoria clássica puderam trazer, pessoal? O que é uma solução sem saída? É uma solução, é uma situação que se torna difícil de você resolver, né? Uma vez que na escola clássica você tem os conceitos, os primórdios dos conceitos, e você introduz a importância das pessoas nesses conceitos, né? O que é uma solução sem saída? Você não pode mais voltar atrás e tirar as pessoas desse processo. Isso é uma solução sem saída. Aqui, você não pode mais voltar atrás e simplesmente querer tornar o processo não tão humano quanto a teoria das relações humanas sugeria. Por quê? Porque você já introduziu nas organizações das pessoas e você já deu importância a elas. Então, te vira aí, gestor. Uma vez que você tem pessoas e agora você quer criar uma teoria de burocracia, você quer colocar tudo no papel, você quer tornar esses processos mecanizados, só que você tem pessoas no processo, como é que você resolve isso? Né? Então, surgiu a teoria estruturalista na tentativa de suprir essas carências, pessoal. E a Venato disse, podemos resolver isso. Nós temos pessoas, sim, essas pessoas são perfeitamente capazes de atender essas demandas, e a solução para resolver esse problema é X, né? Nós temos que melhor recrutar,
nós temos que dar melhores condições de trabalho, nós temos que padronizar sim, só que nós temos que levar em consideração as questões externas. Segue para nós, Juliana. Enquanto a teoria clássica caracteriza o homo econômicos e a teoria das relações humanas, o homem social, a teoria estruturalista localiza o homem organizacional, a pessoa que desempenha diferentes papéis em várias organizações. Quem é que sabe dizer o que é o homo econômicos? Aqui a gente está generalizando o termo, pessoal. Pode ser a mulher econômica também. Esse termo foi criado, pessoal, com o objetivo de tornar, de dar uma definição onde a preocupação maior na teoria clássica era ganhar dinheiro, tá? O resultado de qualquer organização era: eu não quero saber de processo, eu não quero saber de pessoas, eu quero ganhar dinheiro. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Homo econômicos. Surgiu, então, com a teoria das relações humanas, outro termo, o homem organizacional, o homem social, melhor dizendo, tá? O que é o homem social? Com a introdução das pessoas no ambiente organizacional, com a valorização que foi dada a essas pessoas, nós tivemos uma maior socialização, nós introduzimos na sociedade pessoas mais capacitadas para desenvolver as suas funções. A teoria estruturalista, ela já focou o homem organizacional, que na verdade representa as duas coisas. Eu posso ser uma pessoa que ganha dinheiro e eu posso ser uma pessoa que sei me relacionar na sociedade, correto? Por que eu falo que houve avanço em todas as teorias, pessoal? Porque a estruturalista fala justamente isso. Como é que eu vou evoluir em algo se eu perder pelo caminho a essência básica de qualquer teoria, né? Eu preciso evoluir trazendo comigo as coisas boas dessas teorias. E a teoria estruturalista traz justamente isso. Pessoas desempenham diferentes papéis. Lembra que nós falamos lá da pirâmide de Maslow? Que quando Maslow pensou na sua representação que para ele ser bem sucedido nas áreas pessoais e profissionais ele tinha que atingir alguns objetivos, é justamente isso. As pessoas elas podem desempenhar diferentes papéis na sociedade, nas organizações, todas com a mesma importância. Certo? Quem é que segue para nós aí? Vai lá, colega. De acordo com Cristiane Nato, essa teoria caracteriza-se por sua múltipla abordagem, englobando em sua análise a organização formal e a informal, recompensas materiais e sociais. Reconhecemos conflitos organizacionais ditos como inevitáveis. Perfeito. Por fim, os estruturalistas fazem uma análise comparativa entre as organizações, propondo tipologias como a de Etzioni, na qual ele se baseia no conceito de obediência, e a de Blau e Scott, que se baseia no conceito de beneficiário principal. Múltiplas abordagens, né, pessoal? Organização formal. Renato também fala o seguinte, né? Uma vez que você tem racionalidade, que você tem formalidade nos processos, nas organizações, você tem múltiplas recompensas, né? Ele quis dizer o seguinte: é importante sim você organizar os processos, é importante sim você tornar a sua organização lucrativa, né? Só que para isso acontecer, eu tenho que reconhecer esses conflitos organizacionais. Eu tenho que tornar a minha organização capaz de recompensar pelos resultados, tá? E os estruturalistas fazem uma análise comparativa entre as organizações, né? Uma análise comparativa entre as organizações. Bom, eu tenho uma forma de conduzir, eu tenho uma forma de gerir, e eu tenho uma segunda forma de gerir. Comparando a forma de gerir que está dando certo com outra que eventualmente também esteja dando certo, eu posso tirar proveito de coisas boas e de coisas importantes que estão simultaneamente nas duas, né?
A abordagem estruturalista fala justamente isso. Etzioni, pessoal, que se vocês pesquisarem sobre Etzioni, ele abordava muito isso, tá? Qual o comparativo que eu posso fazer, como eu vou estruturar a minha organização baseado nessas teorias que deram certo ou que muitas vezes não deram certo, segundo alguns autores, né? Então, Blau e Scott também se baseia no conceito de beneficiário principal. Uma vez que você tenha um beneficiário principal, quem é o beneficiário principal de um negócio? São todas as pessoas que estão envolvidas, né? Eu tenho profissionais envolvidos no processo, eu tenho gestores, eu tenho uma cadeia de fornecimento, eu tenho clientes. Então, todos os beneficiários desse processo são aquelas pessoas que fazem parte desse processo. Certo? Hoje nós temos bastante informação, pessoal. É por isso que a gente tenta dar uma simplificada e quando a gente lê, a gente tenta desmistificar isso aqui, se torna um pouco mais fácil. Mas é que teoria acaba sendo isso, tá? E uma dica. Quando a gente estuda teoria, pessoal, a gente tem que tentar entender a ligação que uma coisa faz com a outra, tá? Nessa disciplina, a gente tem uma fundamentação teórica muito grande. Nós temos diversos autores e a nossa preocupação, enquanto escola, é tentar simplificar isso para vocês, para que vocês entendam as características principais de cada teoria. Então, se vocês pegarem lá os primórdios, lá no início, que surgiu uma teoria clássica, pensem no filme, tá? Como é que eram as atividades lá nos primórdios? Eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muita tecnologia, eu só tinha pessoas que executavam tarefas simples, né? E como isso foi evoluindo até chegar aqui, ó, um comparativo entre teorias. Notaram que, a partir dos anos, que nós estamos falando em Etzioni, em 1980, né? Nós estamos falando numa faixa de 50 anos, pouco menos de 50 anos. Muita coisa evoluiu. E de 1980 para cá, será que evoluiu? Muito mais, né, gente? Felipe, sai para nós aí. Flexibilidade em face das constantes mudanças nas organizações. Tolerância às frustrações para evitar desgaste emocional decorrente do conflito entre necessidades organizacionais. Permanente desejo de realização para garantir cooperação e conformidade com as normas organizacionais. Cada pessoa pertence a vários grupos e organizações e desempenha diversos papéis, ocupa muitas posições e suporta grande número de normas e regras diferentes. Vamos lá. Vamos simplificar o processo, tá? A gente está falando de teoria estruturalista, tá? Então, a gente está se baseando, como eu falei para vocês, nos beneficiários principais. Falando de teoria estruturalista, o que nós temos? O que a teoria estruturalista traz para nós de avanço? Tá? Nós temos flexibilidade em face às constantes mudanças nas organizações. Uma vez que você tem novas teorias, novos conhecimentos, e você traz isso para dentro dos negócios, você tem mudanças. Como lidar com essas constantes mudanças? Né? Nós temos, quando você tem mudanças, nós temos fracassos e sucessos. Como lidar com as frustrações? Como é que eu vou evitar um desgaste emocional decorrente dessas mudanças, dessas necessidades? Né? Um permanente desejo de realização. Eu preciso garantir a cooperação e a conformidade das normas organizacionais. Você tem normas definidas, você tem estrutura. Como é que você garante que todos que estão envolvidos no processo estejam conformes com essas regras? Que mecanismos que eu vou criar para dar uma seguridade de que o que está sendo executado está indo para o caminho certo, né? E esse é um grande desafio, fazendo um pequeno parênteses. Esse é um desafio constante, pessoal, para nós gestores, para vocês gestores. Como é que torna um processo conforme? Como é que você traz para dentro desses processos pessoas que estejam em conformidade com aquilo que vocês querem? Como é que vocês motivam essas pessoas? Né? A gente tem que pensar sobre isso. E que cada pessoa que compõe esse processo, que desempenha diversos papéis, ela está inserida em diferentes
em diferentes papéis, né? Ao desempenhar esses papéis, como é que eu vou dar suporte para que essas pessoas desempenhem da melhor forma esses papéis com regras diferentes? Vamos lá. Eu falei para vocês que a gente evoluiu bastante a partir de 1980, né? Uma vez que nós pensamos em estruturação, entra o quê? Tecnologia. Com o surgimento da tecnologia, surge também a teoria cibernética. Tá? Agora, nós começamos a colocar para dentro das empresas sistemas e equipamentos capazes de melhorar, dar uma condição de execução mais aprimorada para esses processos e dar um suporte a essas pessoas no sentido de dar um melhor feedback a esse processo. O que é um feedback, pessoal? Quando eu falo assim, professor, você poderia me dar um feedback sobre algum processo? Quem é que pode me ajudar? O que é um feedback? Feedback é comentar sobre um serviço, elogiar, criticar. Uma crítica construtiva. Pode ser uma crítica construtiva. Eu gosto mais dos elogios. Pode ser um elogio. Pode ser uma crítica não construtiva. Uma crítica crítica. Pode ser algo pro bem, algo pro mal. Né? Algo para agregar matéria. A teoria diz, pessoal, que feedback é um retorno. Tá? Anotem isso, se vocês tiverem noções. Só para vocês não esquecerem. Feedback, pessoal, é um retorno ao tempo do processo. Como assim? Vamos lá. Nós fazemos processos o tempo todo. Tá? É um retorno ao tempo do processo. É um retorno ao tempo do processo. Vamos lá, vamos desmistificar isso, tá? A aula de hoje é um processo. Perfeito, Vitor? O que é um retorno ao tempo do processo? Né? É algo que eu estou contribuindo, ou algo que eu estou sugerindo, ou algo que eu estou aprimorando, no mesmo modo que eu estou executando alguma coisa. Tá? No momento que eu faço um processo e que eu tenho um retorno sobre esse processo, por isso que é ao tempo do processo, eu consigo fazer com que esse processo seja melhorado, seja alterado. Na verdade, o feedback ele tem o objetivo principal de melhorar, né, gente? Eu não dou um feedback, eu não dou um retorno, eu não dou uma contribuição para alguém de modo a piorar esse processo. Então, sim, o feedback ele tem o objetivo de sempre aprimorar alguma coisa. Tá? Mas vamos lá, para que a gente não perca o fio da meada. Com a teoria cibernética, nós passamos a ter equipamentos, máquinas, informação. Aqui embaixo, né? Dá uma ervilha. Ficou embaixo, ficou bem embaixo. Com a teoria da cibernética, nós passamos a ter uma introdução de... imagina. Nós passamos a ter uma introdução de informação, pessoal, tecnológica cada vez maior nas empresas. Tá? Claro que para ter um sistema de qualidade rodando para que venha a me ajudar nesse processo, eu também tenho que ter maquinário. Né? Aqui nós ainda estamos falando de uma época onde a tecnologia da informação não era tão capaz como ela é hoje. Né? Mas a teoria cibernética ela surgiu com esse propósito. Quem é que pode dizer para nós? Claro, dizer para nós o que significa a teoria cibernética. Cibernética é a ciência da comunicação e do controle, seja na biosfera, seja na tecnosfera. A comunicação é que torna os sistemas integrados e coerentes e o controle é o que regula seu comportamento. A cibernética é uma ciência indisciplinar que envolve sistemas de organização, de processamento de informação e de controle. É uma ciência que auxilia a compreensão de outras ciências. Aqui da Alberto Chavenato, 2013. Cibernética. Vejam bem, pessoal. Vamos lá. Vamos simplificar o que a gente está falando, tá? Nós tínhamos processos, nós tínhamos tarefas, nós tínhamos pessoas, tá? A cibernética, ela nasceu com
o objetivo principal de tornar esses processos mais comunicativos. Tá? Uma vez que eu tenha uma maior comunicação, que eu tenha sistemas mais integrados, no momento que eu sei o que a colega está fazendo, que eu sei o que a colega está fazendo, e eu dependa desses processos para um processo como um todo, né, eu tenho um ganho de comunicação. Vamos pensar, pessoal, uma empresa, vamos dar um exemplo qualquer, uma empresa local, Metalúrgica Mor, todos conhecem? Uma grande empresa, né? Será que a Metalúrgica Mor, no seu mix de produtos, alguém já trabalhou lá? Não? Já trabalhou lá? Então, a colega pode confirmar com nós. Vamos lá, nós temos uma empresa que fabrica um mix de produtos muito grandes, correto, colega? Será que esses produtos, eles são feitos por uma única pessoa apenas? Uma pessoa que desenvolve a piscina, desenvolve o plástico, desenvolve o ferro, desenvolve a montagem, ou é um processo que depende de outras pessoas? Não, depende de outras pessoas. Então, o que a cibernética traz? Que ela diz o seguinte: uma melhor comunicação entre esses setores torna o produto mais eficiente, né? Torna o processo mais eficaz. Todos concordam com isso? Então, a gente pode dizer que a introdução da teoria cibernética ela veio com uma forma de facilitar a comunicação interna das organizações, certo? Ela é uma ciência interdisciplinar, ou seja, ela pega muitas disciplinas, ela organiza, ela pega toda essa cadeia de sistemas e processa essas informações. Basicamente, ela pega um monte de informação e ela te dá informações menores. Se vocês lembrarem, poucos minutos atrás eu falei para vocês, a nossa disciplina ela é bastante teórica. O que nós temos que fazer? Nós temos que desmistificar, tentar entender o que cada processo, o que cada teoria, o que cada pensador quis dizer de uma forma simples. Entendendo isso de forma simples, a gente entende o contexto geral de uma forma mais fácil. Com base nisso, tá? Eu vos pergunto, o que é um sistema? Sistema, pessoal, é uma forma organizada, né? Em outras palavras, é um conjunto de partes interrelacionadas, direcionadas a um objetivo comum. Lembra que nós falamos que lá na Metalúrgica Mor não é uma pessoa que participa sozinha do processo, né? Ela tem partes interrelacionadas com um objetivo comum. O que é o objetivo comum de uma indústria? Produção. Isso quer dizer que todas as áreas possuem características e leis independentes das áreas onde se encontram, né? E que o sistema ele tem esse objetivo, ele tem o objetivo principal de unir essas áreas, né? Com esse enfoque de sistema, uma empresa passou a ser um sistema aberto, pessoal. Ou seja, está sempre integrado. Com essa melhor comunicação, nós temos um ambiente interno e um externo que envolve mais integrados. Eu sabendo o que se passa lá fora e conseguindo trazer isso para dentro do meu negócio, eu vou ter uma maior eficiência. Quem é que pode me resumir isso que eu acabei de falar, pessoal? Por que eu preciso saber o que passa lá fora e trazer isso para dentro da minha organização? Por que é importante eu ficar acompanhando, por exemplo, se o câmbio aumentou ou se o câmbio diminuiu, se eu exporto? Porque é importante para o meu negócio. Todas as informações que vêm de fora, que eu não consigo alterá-las e que eu não consigo prevê-las, elas precisam ser computadas nesse sistema, porque isso envolve e isso impacta diretamente no meu processo. Ok? Então, o sistema ele tem esse objetivo, trazer o ambiente externo e envolver esse ambiente externo com o ambiente interno. A partir daí, né, nós temos trabalhos, temos pensadores que desenvolveram essas teorias sistêmicas e que conseguiram aprimorar essas teorias. Maximiliano também é um autor muito importante que fala sobre isso. Bom, a partir da criação da cibernética, da teoria cibernética, da introdução desses sistemas, com o processo de você trazer esses sistemas para o meio organizacional, nós tivemos avanços. Né? Como a gente sempre fala aqui, quando você tem avanços, você sempre tem melhorias e críticas ao processo. Então, falando como um avanço nesse processo, surgiu a teoria geral dos sistemas. A
sua área de aplicação. TGS, tá? A TGS, ela promove a integração das ciências naturais e sociais, ampliando os estudos de outros campos não físicos do conhecimento científico, tá? Quando você traz para o ambiente organizacional a TGS, você está considerando o quê, pessoal? Elementos sociais, elementos naturais. Você está integrando essas informações com o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço. Você está dando ênfase a questões que são importantes, sim, você considerar, e que anteriormente, nas outras teorias, eles não tinham oportunidade de serem considerados. Quando você dava ênfase nas tarefas, quando você dava ênfase na estrutura das pessoas, você não tinha como prever elementos sociais. Concorda? Como é que uma metalúrgica mor traz para dentro do seu negócio? Ou melhor, eu vou mudar. Como é que uma metalúrgica mor pode não considerar no seu negócio questões como: será que a minha produção de piscina vai ser igual no verão e no inverno? Será que eu vou ter a mesma demanda pela parte do camping no inverno? Será que eu vou vender churrasqueiras? Pegando um mix de produtos, tá? Será que eu vou vender churrasqueiras da mesma maneira no Rio Grande do Sul e no estado que as pessoas não têm o hábito de fazer churrasco? Isso são o quê, pessoal? São elementos externos. Eu estou trazendo informações externas para dentro do meu negócio. E aí eu os pergunto: saber esses elementos externos, trazer esses conhecimentos externos para dentro do negócio, é importante ou não é? É importante. Então, nós temos com a TGS uma evolução dessa área. Forma de gráfico, tá, pessoal? A TGS ela traz o seguinte: questões como economia, fisiologia, astrologia, melhor, astronomia e sociologia, tá? Ela permitiu que esses elementos adentrassem aos processos organizacionais. Como é que eu trago um tema e uma questão totalmente externa para o meu negócio? Questões econômicas. Eu citei anteriormente o câmbio. Como é que o câmbio influencia? Se eu vendo o meu produto para outros países, eu preciso ou não preciso estar atento ao câmbio? Preciso, né? Porque isso depende diretamente, impacta diretamente na minha lucratividade. Então, a TGS trouxe a oportunidade de colocar elementos da economia, sistemas monetários para dentro do meu processo. Fisiologia. Aqui eu dou um exemplo do sistema respiratório, tá? Se eu produzo, se eu estou na área da saúde, por exemplo, nós passamos há pouco por uma pandemia, né? O sistema de saúde, ele evoluiu, ele trouxe alterações, estruturas foram impactadas, pessoas tiveram que se readequar bastante, né, gente? Então é importante que eu considere também essas questões fisiológicas para o meu negócio. Sistemas relacionados à astronomia, questões sociais, e aqui são temas amplos, mas que eu preciso também considerar na TGS. Aqui nós vamos falar, pessoal, um pouquinho sobre o que nós abordamos anteriormente, tá? Feedback. Vamos lá. Quando eu trago esses elementos para dentro dos meus processos, eu estou o tempo todo fazendo feedbacks das contribuições individuais que eles dão aos meus processos. Ok? Então, cada um do setor, pessoal, segundo a TGS, eles funcionam como partes menores pertencentes a um sistema maior. Cada pequeno processo contribui para que eu tenha um processo maior, que é o meu negócio. Quando essas partes trabalham em sinergia, a organização atinge o seu objetivo. E aqui uma representação, basicamente, do que nós tivemos anteriormente, tá? Como é que uma empresa funciona, pessoal? Como é que uma organização funciona? Nós temos uma necessidade de mercado, as pessoas precisam comer, tá? Nós temos uma organização estruturada que vai desenvolver esse processo a fim de entregar uma saída, um resultado final, que é, se a gente pegar um exemplo de um restaurante,
O que seriam as entradas de um restaurante? Seriam todos os insumos, seriam todas as matérias-primas, seriam as bebidas, né? Que seriam transformadas nesse processo de modo a dar uma saída, um resultado final a esse processo. O que o feedback contribui para isso? O feedback ele vai mostrar justamente isso. Ele é um retorno ao tempo do processo. Será que esse processo está sendo bem executado? Será que a minha saída, que é o meu produto acabado, que é o meu produto final, será que ele está condizente com o que o meu mercado espera? Será que ele está numa faixa de preço condizente ao que minha concorrência está aplicando? Será que esse processo ele pode ser melhorado? Como eu posso melhorar? O que eu preciso fazer nesse processo para torná-lo mais eficiente? Para que a minha saída, pessoal, seja mais lucrativa que o meu negócio. Observem que um gráfico simples, um gráfico representado com três elementos, né? Se você analisar o contexto de uma organização, você vai ver que é algo bem complexo. Não à toa, para você entender, pessoal, sobre administração, você tem que buscar a fundamentação teórica, entender da onde essas técnicas utilizadas até hoje, da onde surgiram e como elas foram evoluindo com o passar dos anos. Tudo certo até aqui? Podemos avançar? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Alguém quer fazer algum feedback? Não? Eu quero um cafezinho. Fique à vontade. Pois bem. Feedback, pessoal. Bom, depois que a gente representou uma organização com elementos bem simples, fundamentados no que as teorias nos mostraram, nós temos a possibilidade de tomar decisões com base no que cada teoria nos mostrou, correto? Porque a partir de agora a gente começou a entender a contribuição que cada uma delas trouxe para o resultado final que nós temos hoje. Bom, falando de processo, né, pessoal? E os elementos que fundamentam eu poder dar um feedback para esse processo. Eu chego à conclusão que todos esses processos são formados por partes independentes, né? Com o objetivo de torná-los pequenas frações para um resultado final. A natureza desses sistemas é definida pelo observador. O que isso quer dizer, pessoal? A forma como eu vou executar esses processos, ela é definida por alguém que está pensando nesse processo, que está me dando uma coordenação, que está me dando uma melhor forma de execução. Para que eu enfrente a complexidade, né, para ter a capacidade de enxergar. A gente sabe que processos são complexos. A gente sabe que uma organização é complexa. Só que nós precisamos de gestores que tenham a capacidade de enxergar de forma mais simples, para tornar esse processo complexo mais simplificado. E quando a gente fala do enfoque sistêmico, a gente começa a enxergar sistemas da TGS a partir da sua complexidade. Bom, TGS, pessoal. Podemos concluir que a TGS trouxe elementos novos para dentro das organizações. Trouxe a cibernética, trouxe sistemas, trouxe elementos que informatizaram no sentido de dar novas condições de eu poder enxergar a comunicação entre os sistemas. Entende? Como é que eu tornei esses processos que são independentes em processos importantes dentro da organização? Eu dei a eles comunicação, eu dei a eles integração. Tá? Resumindo, a TGS é isso, é tornar uma comunicação interna cada vez mais facilitada. Uma vez que eu tenho a TGS aplicada e que eu tenho a preocupação em tornar esses processos mais simplificados, surge uma outra teoria, pessoal. Uma teoria baseada na comunicação.
Quem é que pode me descrever a imagem que está no quadro? O que nós temos atualmente na nossa sociedade? Redes sociais. Boa, redes sociais. A minha publicidade, né? Nas redes sociais. As pessoas se comunicando por redes sociais, né? Na internet. Fala, vai. A maior parte da população das empresas são redes sociais também. Perfeito. Nós tivemos, pessoal, ou não tivemos uma mudança na forma como a gente se comunica? Né? Em relação a algumas décadas atrás, nós tivemos uma evolução tão grande, mas tão grande, que nós mudamos totalmente a forma de nós nos comunicarmos. Nós mudamos a forma como a gente busca a informação. Nós mudamos a forma como a gente lança a informação. Quem é que de vocês aqui não usa rede social? Todos usam, né? Quem é que de vocês aqui não tem WhatsApp? Talvez eu pergunte para vocês, quem é que usa... talvez um ou outro não tenha LinkedIn, por exemplo. Todos têm? Talvez um ou outro não tenha. Né? Agora, se eu falar em WhatsApp, se eu falar em Facebook, se eu falar em Instagram, provavelmente todos terão. Né? Então, basicamente, isso aqui representa a mudança da forma como a gente passou a se comunicar, né? E o que isso quer dizer, pessoal, em relação ao que nós vimos anteriormente? Tá? Nós temos representado nessa imagem um matemático que tinha interesse na parte filosófica e estudava sobre neurociência, neurologia. O que isso tem a ver com comunicação, pessoal? A cibernética, ela foi criada em 43 e 44, tá? Wiener, ela surgiu como uma disciplina. E o objetivo dela era comunicar todas as disciplinas. Ou seja, era relacionar todas as disciplinas. No caso da administração, pessoal, a cibernética passou a estudar todas as áreas que nós falamos até agora. Observe, nós falamos sobre pessoas, nós falamos sobre departamentos, nós falamos sobre unidades de negócio. Né? Se nós pensarmos em todas as áreas que todas as teorias trouxeram até então, nós passamos a ver que a cibernética surgiu com esse objetivo. Unir todas essas áreas. Tornar isso aqui mais simplificado. A cibernética passou a se tornar, pessoal, uma máquina que trouxe para as organizações elementos que puderam melhorar os processos, tornar os resultados mais eficazes, trazer elementos de tecnologia, trazer elementos de comunicação. Como é que eu uno uma área de modo a torná-la mais eficiente com essa tecnologia? Eu estou criando formas e mecanismos, eu estou criando uma automação, eu estou substituindo o esforço físico por maquinários. Só que notem que para eu chegar nesse nível aqui de automação e tecnologia, o que eu tive que passar? Eu tive que unir todas as outras áreas do conhecimento. Como é que eu chego nesse resultado aqui? Como é que eu sei que essa máquina aqui representada, ela precisa executar essas tarefas da forma como ela está executando? Então, isso foi um objeto de um estudo relacionando todas as áreas anteriores. E aí, pessoal, surge a teoria neoclássica da administração. Lá no início da nossa aula, eu falei para vocês que neo representava novo. Né? Tudo que é neo é novo. Bom, se eu já tenho tecnologia, se eu já tenho comunicação, se eu já tenho sistema, se eu já tenho equipamentos, o que mais pode ter de novo em relação à minha estruturação empresarial? Né? A teoria neoclássica, ela surgiu na década de 50. O que estava acontecendo no mundo na década de 50? Vamos voltar um pouquinho nessas aulas de história. Quem é que pode me dizer o que estava acontecendo no mundo a partir de 1950? O Brasil perdia a Copa, o negócio de futebol. O que mais, pessoal? Quem é que pode me ajudar?
Hoje só o Só Google. o Google. Nós tínhamos um pós-guerra, gente. Né? Nós tínhamos um pós-guerra onde pairava sobre a humanidade incertezas, pairava sobre o mundo sentimento de que as coisas deveriam ser feitas um pouco diferentes, pairava sobre uma economia muita incerteza. Será que os países, será que as economias, será que as sociedades estavam preparadas para tocar sua vida adiante depois de uma guerra que devastou muitos países? Então, basicamente, a era da reconstrução, ela trouxe diversas incertezas. No campo da administração não foi diferente. Então, nós tínhamos preocupações, como, por exemplo, reafirmação. Será que o que eu estava fazendo anteriormente continua valendo num mundo onde as coisas mudaram? Será que o que eu vinha fazendo antes, que envolviam princípios de gestão, que envolviam todas aquelas questões envolvendo a teoria clássica, na forma como eu executava as minhas tarefas, na forma como eu estruturava os meus negócios, será que isso está valendo a partir de agora? Será que esse vai ser o resultado que vai me dar uma maior lucratividade? Será que essa é a forma de eu continuar pensando no negócio? Então, a teoria neoclássica ela abordou justamente isso, tá? O objetivo, tá? Quando a gente fala dos objetivos das empresas, a partir de 1950, pessoal, eles passaram a ser claramente definidos. Quando eu falo por escrito, pessoal, é importante a gente saber o seguinte: quando eu defino algum regramento, algum direcionamento, algo que eu gostaria de colocar em execução, é importante que eu utilize isso da maneira correta internamente, tá? Então, entendam que colocar por escrito vai tornar público para todo mundo que faz parte desse processo, para que todos tenham acesso a isso, tá? O que tem que ser claramente definido, estabelecido por escrito? Eu tenho novos objetivos. As responsabilidades passaram a ser atribuídas a uma posição e devem ser limitadas ao desempenho de sua função. As funções passaram, então, a ser designadas para o departamento básico, na homogeneidade no sentido de organizar, de alcançar a operação mais eficiente e econômica. Vamos de novo. Vamos lá. As responsabilidades, né? Vamos imaginar um cenário de incertezas. As responsabilidades passaram a ser atribuídas e limitadas ao desenvolvimento da sua função. O que vocês entendem por isso, pessoal? Nós tivemos um avanço, ou por ser um período de incertezas, nós tivemos um retrocesso no que vinha sendo feito. O que vocês entendem, comparando ao que nós abordamos até agora? Houve um retrocesso, né? Nós passamos a ter uma limitação. Basicamente, Denise, você executa essa função, você vai executar essa função. As funções, elas têm que ser designadas. Tem que ter um departamento base, homogêneo. Alguém que pense da mesma forma, pessoal. A partir de agora, para evitar mais incertezas, para que eu não arrisque, eu preciso de eficiência. Eu preciso de economia. Então, o objetivo justamente foi esse. Eu preciso de pessoas que pensem igual, em setores que pensem iguais. Autoridade. O que mudou em relação à autoridade? Uma vez que eu tenha pensamentos parecidos, para não dizer pensamentos iguais, formas racionais e econômicas de execução de trabalho, claro que muda a minha autoridade. Linhas claras de autoridade, descendo do topo até a base da organização, e responsabilidades da base ao topo. Então, muito bem delineadas e organizadas as pessoas que mandam na organização.
A responsabilidade e a autoridade de cada posição deve ser claramente definida por escrito. Tornar público. Claro, definido. Eu faço isso e você faz aquilo, né? A minha responsabilidade é essa e a sua é aquela. Responsabilidade deve ser acompanhada de correspondente autoridade. Ou seja, eu tenho que ter mais pessoas envolvidas no processo que me certifiquem de que as coisas estão sendo bem feitas. A autoridade para tomar ou iniciar ação deve ser delegada o mais próximo possível da cena de ação. Ou seja, eu tenho que ter pessoas no processo, delegando, acompanhando, corrigindo etapas, fazendo com que essas etapas sejam o mais certas possíveis. E nível de autoridade deve ser o mínimo possível. Bom, uma vez que eu tenha regras definidas, linhas de delineamento, cada vez processos mais enxutos, porque eu estou pensando cada vez mais em eficiência, né? Número de nível de autoridade deve ser o mínimo possível. Pensem no pós-guerra, a bagunça que deu isso, né? Nós caminhávamos para um avanço, para um cenário razoável, uma situação normal. Nós tínhamos uma tecnologia sendo inserida no meio organizacional, nós tínhamos alguns avanços, e aí veio o pós-guerra com as suas incertezas e mudaram o que, pessoal? As formas de gestão. Então, isso aqui mostra que, a neoclássica mostra que eu, enquanto gestor, eu, enquanto profissional, eu tenho que me adequar ao quê? Ao que está acontecendo lá fora. Eu não tenho como não pensar em elementos externos dentro da minha organização. Eu estou proibido de não ver, de não olhar para fora, de não ver o que o meu concorrente está fazendo, de não ver o que o meu fornecedor está fazendo. E, principalmente, de quem o meu cliente está comprando e por que ele está comprando. Entender o comportamento do consumidor. Talvez externa é mais importante que interna. Com certeza, Vitor. Se eu não estiver atento a esses elementos de fora, eu não consigo pensar na minha organização para atender esses elementos. Então, a teoria neoclássica trouxe essa nova vertente, essa nova maneira de enxergar os processos internos. E falando de relações, pessoal, veio essa mudança drástica, a forma como as empresas eram geridas, e, consequentemente, nós tivemos mudanças nas relações, né? Então, nós temos pessoas que estão inseridas nesse processo, elas foram limitadas. Quando eu falo em limitadas, eu vou tentar diminuir ao máximo quem faz parte desse processo e eu vou priorizar pessoas que desempenhem melhor esse processo, né? Uma vez que eu tenha um processo mais eficaz, supervisionado, um processo executado por pessoas que saibam executar eficientemente, eficientemente esses processos, a tendência é que esses processos se tornem mais lucrativos. Cada pessoa deve reportar-se apenas a um único gerente na organização, porque houve uma diminuição de pessoas envolvidas em todo o contexto organizacional. E a responsabilidade e autoridade mais elevado para com os atos de seus subordinados e absoluta, né? Então, passou-se a divisão do poder, passou a ficar em menos mãos, e essas menos mãos tiveram mais possibilidade de tornar aquelas leis que nós vimos anteriormente mais colocadas em prática. O que isso mudou ainda no contexto estratégico, tático e operacional? Quando eu vejo uma organização, pessoal, e aqui eu queria que vocês me ajudassem a montar esse cenário, tá? Pense numa organização dividida em 3 partes. O que vem a ser a minha parte estratégica? Quando eu divido uma organização em 3 partes, eu, gestor, tenho que pensar 3 camadas, tá? Eu tenho que pensar em uma empresa dividida em 3 partes. Vamos lá. A parte estratégica, o que entra aqui? Qual a campanha de marketing que eu estou fazendo?
qual a minha missão, visão e valores, qual a minha estrutura de poder, quem são as pessoas que vão supervisionar os processos, qual o meu produto e serviço, o mercado que eu estou inserido, né? Tudo que é estratégia, pessoal, estratégico é pensado no longo prazo. Eu não defino no curto prazo metas operacionais. Eu não defino no curto prazo coisas que eu quero atingir. Eu não defino no longo prazo coisas que eu quero atingir em 3 meses, 6 meses, em 1 ano. Aqui entram metas relacionadas e divisões relacionadas ao longo prazo. Como eu gostaria de ver a minha organização, de enxergar a minha organização daqui a 10, 15, 20 anos? No tático, né? Metas de médio prazo. Eu preciso enxergar a minha organização dividida em prazos um pouco mais curtos que a minha meta estratégica, metas de médio prazo. Como eu enxergo aquelas demandas que a minha organização terá no médio prazo, quais os processos que eu posso remodelar, qual é a mudança que o mercado está sugerindo, quais são as tendências, novas tecnologias, novas máquinas. Todas essas questões que eu acabei de falar entram no tático. Operacional, pessoal, é o dia a dia. Operacional é o que eu faço hoje para buscar o resultado amanhã. O que eu mudo hoje para no final do mês mudar os meus resultados. O que eu faço aqui para impactar no dia a dia da minha organização, tá? Por que eu citei essas 3 camadas? Porque cada gestor, pessoal, se pensar de forma individualizada nessas 3 camadas, ele precisa adotar estratégias diferentes para cada uma delas. Eu posso pensar numa estratégia de longo prazo, levando em consideração os elementos operacionais, olhando para um chão de fábrica, olhando para pessoas que compõem esse processo, olhando para elementos pequenos em relação ao processo maior, olhando para elementos do dia a dia, né? Bases que eu preciso combater diariamente. Não, né, pessoal? Eu tenho que olhar a minha empresa como um elemento geral. Onde a minha empresa está colocada no mercado? O que ela faz? Para quem ela faz? Então, é muito importante que nós entendamos que esses planejamentos de médio, de longo, de médio, de curto prazo, eles são importantes para que eu delimite as minhas funções, as minhas metas, para criar metas mais voltadas e para que me dê melhores resultados. Ok? Com base nisso, essa teoria, uma vez que eu desmistifique o que é longo, médio e curto prazo, pessoal, é importante que eu saiba o seguinte, tá? Aspectos práticos da administração. Eu preciso buscar resultados concretos, palpáveis. Né? A teoria neoclássica me diz isso. Eu preciso pecar pelo excesso, pessoal, para que eu não erre aqui. Eu preciso buscar resultados que me ajudem no dia a dia, que me dê resultados pragmáticos, que me dê resultado no ontem, no hoje, no amanhã. É importante, sim, eu pensar em metas mais definidas, só que eu tenho que pensar também muito fortemente no curto prazo, porque é aqui que vai me dar os resultados mais direcionados. Os neoclássicos desenvolvem seus conceitos de forma prática e utilizável, visando uma visão administrativa. Como é que eu penso em resultados administrativos se eu não pensar no dia a dia? Se eu não criar elementos de médio e curto prazo, né? Então, essa teoria, ela vem a um ponto de que você precisa operacionalizar e desenvolver uma melhor operação na sua prática. Ela surgiu da necessidade de criar esses conceitos com base no que é relevante de todas as teorias existentes. Então, a teoria neoclássica, ela vem com ênfase, pessoal, na prática da administração, ela trouxe os conhecimentos técnicos de direção de pessoas, ela descentralizou todo o processo, né, trazendo isso a elementos mais
corriqueiros. Ela deu ênfase ao planejamento, à organização, à direção e ao controle. Na teoria neoclássica, nós temos alguns pensadores que desenvolveram funções bem importantes, pessoal, para que nós chegássemos nessa teoria. Tá? A partir do neoclássico, surgiram nomes como Peter Drucker, né, que é considerado o pai da administração moderna. Peter Drucker é o responsável, é um dos responsáveis por todas as teorias modernas que nós temos pairando sobre a nossa disciplina atualmente. Com ele nós tivemos William Newman, Ernest Dale, Ralph Davis, entre outros, né, pessoal? Pois bem. O que a gente pode concluir, pessoal, depois de tudo que a gente viu, de como a administração caminhou, e como ela evoluiu, depois ela estagnou? O que a gente pode concluir, pessoal? Quero que vocês me ajudem, tá? No sentido de fazer um breve resumo histórico disso que a gente viu, né? Nós temos que levar em consideração elementos externos, porque os elementos externos impactam diretamente nos nossos negócios. E nós temos que trazer esses elementos externos, trazer desses elementos externos todas as informações necessárias para que eu constitua processos internos que me deem condição de tornar a minha empresa eficaz. Então, nós tivemos evoluções, né? nós tivemos a introdução de elementos que se tornaram importantes, como, por exemplo, pessoas capazes de pensar os processos, de racionar os processos. Nós tivemos elementos de estruturação, nós tivemos, depois, uma nova teoria que trouxe a forma de você pensar a organização de uma forma mais burocrática, né, que nós vimos na aula de hoje, que é, quando eu penso em algo burocrático, é algo pensado, né, algo delineado, e com a teoria da neoclássica, após a DGS, né, que nós vimos, então, que tudo isso pode ser importante, só que nós não podemos perder a ênfase nas práticas de menor prazo. Bom, gente, eu vou sugerir para que nós façamos um intervalinho rápido. O que vocês acham? 20 para as 9. Vamos tomar um cafezinho e depois a gente volta. A gente discute mais um pouquinho sobre o que nós vimos nessa segunda parte agora. A gente conversa um pouquinho sobre a prova, né? Semana que vem temos prova. Semana que vem. A gente conversa um pouquinho sobre o trabalho, caso alguém queira fazer alguma colocação sobre o trabalho, alguma dúvida sobre o trabalho, alguma questão, pode receber depois. Nenhuma dúvida? Eu fiz só assim. Comigo? Acho que não. Eu perguntei se oi, eu conversei dele. Ele falou assim, né? Só que eu fui ver, a gente não conversa contigo. Oi, tu recebeu meu trabalho, tu botou ok, recebido. Então, tipo, conversei, mas eu nunca tive aula com ele. Tu já fez comportamento do consumidor? Eu fiz a psicologia. Tu fez... É que no ano passado eu fiz algumas disciplinas à distância. Então, talvez tu foi minha aluna mesmo. Por ali. É que como... Tu sabe que a aula por EAD é um pouco diferente, né? Talvez eu vi a tua imagem, mas eu não associei contigo. Sim. Então, é possível, sim. É possível que eu já tenha... Vamos tomar um cafezinho, pessoal? Depois a gente volta, então, e a gente conversa sobre esses últimos detalhes. Tá? Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu depois. Vamos dar uma respirada, que eu já bastante. Eu
Vamos lá, vai ser muito difícil. Vai ser uma coisa. Não é a primeira. Não, é com ele. Com esse. Tudo bem, final. Foi quatro? Tá certo? Foi bem no começo, né? Na verdade, eu fiz a recuperação daí eu queria programar quando eu for, tá? O que eu faço para mim assim. Quando eu quero, mas eu que nem as aulas de direito, eu tenho que me falar isso aqui. É muita folha, eu gasto muito no caderno. Mas você fala dele e assim, com 2 slides por Não, tipo assim, ó, eu tive uma lá prova, né? Na prova de texto. Daí eu senão eu gasta muita coisa dentro do celular e eu vou te falar sobre o tio caderno, né? Eu vou falar de formas Não, assim, ó, eu procuro fazer uma questão dissertativa, uma. As demais eu procuro fazer de marcar. Aí, como que vai ser essa de marcar? Não sei, pode ser de relacionar uma coluna com a outra, pode ser de marcar as opções, você vai ter 3 ou 4 opções, você vai marcar qual é a correta. Aí, é surpresa, tá? Mas é uma dissertativa, sim. A dissertativa, ela vale, pessoal, dos temas que foram cobrados no trabalho, talvez a gente peça alguma coisa da aula anterior ou da aula de hoje, onde a gente gostaria de entender com as palavras de vocês. Por exemplo, tá? Uma diferença de uma teoria da outra. Mas assim, gente, tá tranquilo. Não. Não, mas assim, ó, nada de pega-ratão, não faço isso. Não. Acho que a prova nada mais é, gente, do que uma forma de a gente entender. Nós falamos de feedback antes, né? Vocês vão me dar um feedback. Será que o conteúdo que a gente passou para vocês realmente pegaram? A prova nada mais é do que isso. Para que a gente, através de algumas questões, entenda se vocês chegaram no resultado, né? Que exame, né? Já tá assim, Vitor? Pessoal, bem rapidinho, ó. Semana que vem teremos a nossa primeira prova.
Obrigado. Um batido de teste. Obrigado. Eu fiz tudo, mas eu não... Eu fiz tudo, mas eu não entreguei. Tem uma semana que são 4 pessoas. As 4 palavras foram vamos fazer nossa chamada, pessoal. Rapidinho. Ali, agora. Vamos lá, então. Fabiana Rosa. Fabiana não, né? Não. Rosicléia tá aí. Bruna Vitória Cardoso. Não, né? Eduarda. Denise Fátima Ramos. Manuela Castro. Não veio, né? Essa que é a outra né? É. Maíra. Irma não. Tatiane não. Stephanie. O Vitor. Érica Ciscato, alguém conhece? Desculpa. Colega, já tá com 2 fotos. Ah, beleza. Juliana. Pessoal, seguindo então, rapidamente, eu gostaria só de falar com vocês sobre o nosso cronograma, tá? Vamos tentar pensar a nossa disciplina, pessoal, daqui para frente, como que ela vai continuar. Você quer apagar a luz para nós um pouquinho? Vamos lá. Ó, então, hoje nós falamos sobre ênfase nas tarefas, sobre as teorias das estruturas organizacionais. No dia 1º, pessoal, nós temos então a nossa primeira prova, tá? Aí, alguns de vocês me questionaram sobre como que será essa prova, tá? Vamos lá, de forma bem objetiva. Não vai ter pega-ratão, não vai ser cobrado nada além do que a gente conversou em aula, tá? Eu diria assim, ó, como forma de vocês direcionarem mais o estudo de vocês, e até para que vocês entendam de uma forma mais clara o que cada teoria quer dizer, peguem as principais características, pessoal, e tentem entender o que mudou com o surgimento de cada teoria, tá? Pensem lá na teoria clássica, como que o trabalho era definido, como que as pessoas eram organizadas. Pensem depois com a introdução na teoria das pessoas, depois com o surgimento da teoria estrutural, teoria burocrática, sistemas, o que evoluiu no contexto organizacional. O que passou a ter que não tinha anteriormente? Qual foi o ganho que as empresas passaram a ter que não tinha anteriormente? Tá? Basicamente, questões de marcar, talvez umas 10 questões, acredito eu que serão umas 10 questões. Uma questão dissertativa, sobre algum assunto que a gente abordou em aula. Por isso, gente, que existe uma preocupação muito grande para que vocês entendam aquilo que a gente conversa em aula.
Porque o que a gente conversa em aula muitas vezes não está no material. Né? A gente vai desenvolvendo o assunto, a gente vai criando cenários de modo a entender e a simplificar o que o material está nos passando. Então, se a gente não entende isso, né, ficou um pouquinho. Com certeza. Até, assim, ó, se vocês pegarem esses pensadores que nós falamos nos slides, se vocês pegarem Chiavenato, principalmente Chiavenato, depois Peter Drucker, eles são bases referenciais de trabalho importantíssimas até para o decorrer do curso de vocês. Eles falam bastante sobre essas teorias mais atuais, até as teorias anteriores também, e dão um embasamento muito forte para que vocês possam se basear nessas informações até depois para os trabalhos de conclusão. Né? Então, na parte da administração, guardem esses nomes. Peter Drucker, Chiavenato, Fayol, Taylor, né? Ford, são referências muito boas para o curso de vocês. Seguindo, após a nossa prova, no dia 8 de setembro, pós-feriado, né? Nós teremos feriado no dia 7. Eu espero que todos venham, que vocês não me deixem na mão. Nós começaremos uma abordagem um pouco diferente da disciplina. Nós vamos falar sobre linhas de pensamento, escolas. Tá? Escolas, o que a escola comportamental nos mostra? Teremos uma aula para falar sobre ela. Depois falaremos sobre a cultura organizacional. Né? O que é uma cultura organizacional? Como que as empresas organizam, criam a sua cultura organizacional. Depois, seguindo, funções administrativas. No dia 29/9, nós teremos a nossa segunda prova, basicamente abordando aqueles assuntos que nós falaremos nessas 3 aulas, 6, 7 e 8. São conteúdos que cairão na prova 2, tá? E aí, no dia 6, caso algum de vocês precise, espero que não, tá? Mas se precisarem, não tornem o exame um bicho de 7 cabeças, é apenas mais uma oportunidade de vocês provarem que vocês sabem. Certo, gente? E aí, em paralelo a isso, nós temos o nosso trabalho também, que vale um pontinho, né? Hoje a colega recebeu. Aí ela... Só um trabalho sobre o conteúdo. Um trabalho sobre o conteúdo todo, né? E 2 provas. 7, 8 e 9 não vai ter trabalho. Não vai ter trabalho. Um trabalho somente da primeira parte da disciplina. Tá? Talvez, Vitor, talvez, não está definido ainda, faça alguma coisa em aula. Não sei, vou sugerir, de repente, alguma coisa que a gente possa apresentar, talvez, desenvolver em aula e apresentar no final da aula. Algo simples, tá? Que não exija grande fazer em casa, por exemplo. Que a gente consiga fazer em aula, desenvolver em aula e no final da aula apresentar. Certo? Alguma dúvida, gente? Boa sorte. Estou aqui para isso, tá? Não fiquem com dúvidas. Posso chamar na aula? Na prova? Não. Em casa? Na prova a gente vai. Estudando para a prova, pode me chamar, não tem problema. Talvez, Eduardo, talvez eu não te responda na hora, mas assim possível eu te respondo. Hoje a colega me chamou, né, avisar que ia atrasar um pouquinho. De boa, gente, meu WhatsApp é aquele ali, me chama enquanto precisar. Tá? Gente, o momento é esse. Alguma dúvida em relação ao que foi comentado hoje? Falamos sobre cibernética, falamos sobre sistemas. As dúvidas aí na prova? Bom, nenhuma dúvida sobre o que a gente falou hoje. Vai ser a prova, né? Qual é o peso 4? São 10 questões. É só um peso, né? Peso 4. Basicamente assim, colega, são 2 provas. Peso 4 cada uma e trabalho vale 2. Até 10, isso. Então tá, gente. Então, agradeço mais uma vez a colaboração de cada um de vocês. E me chamem caso for preciso, tá bom? Até a semana que vem na nossa provinha. Tchau, boa noite. Tchau. Quando você receber a outra nossa, por favor. Eu não vou pegar para 5 metros.